Olá, meus amigos! Mais um vídeo sobre a nossa língua portuguesa, coisas que se ouvem, coisas que se escrevem e se falam por aí. Vamos às frases que nós temos separado para hoje. Nós temos aqui essa primeira frase, a primeira oração, foi a que nós ouvimos de um pregador, de uma mensagem. Então, nós a separamos para comentarmos aqui. Então, vejamos esta frase. Os lobos devoradores estão arrastando os discípulos atrás deles mesmos. Muito bem. Os lobos devoradores, o sujeito aqui, é esse termo aqui, os lobos devoradores. Então, o pronome correspondente, eles, terceira pessoa do plural. Os lobos devoradores estão arrastando os discípulos atrás deles mesmos. É bem verdade que isso esteja ocorrendo, principalmente porque já estamos vivendo os últimos dias da era da igreja aqui na Terra. Bom, isso ocorre, né? Muitos pastores falsos aí que estão entrando no rebanho apenas para ganhar dinheiro. Mas, para que esse problema seja dirimido, vamos também resolver o problema na língua portuguesa. Os lobos devoradores estão arrastando os discípulos atrás deles mesmos. Então, a expressão que não está conveniente aqui com a nossa norma culta da língua é esta aqui, deles mesmos. Se o pronome é terceira pessoa, conforme eu disse, então o pronome correspondente é o si mesmos. Estão arrastando os discípulos atrás de si mesmos. É o reflexivo aqui de terceira pessoa. O si tanto serve para a terceira pessoa do plural como terceira pessoa do singular. Vamos observar direitinho a nossa fala, quando estivermos pregando, falando, escrevendo também. Vamos observar, vamos primar pela norma culta da nossa língua. Vamos a uma outra situação que temos ouvido por aí. Aqui está a frase, a oração. O candidato disse que daria uma entrevista coletiva para todos. Talvez a coletiva não tenha sido muito boa, não, porque não estava escrito de acordo com a norma culta da língua. Aqui há uma redundância. O candidato disse que daria uma entrevista coletiva. Se é coletiva, teria que ser mesmo para todos os jornalistas que estavam ali, né, presentes. Então, não precisava dizer para todos. Bastava dizer, o candidato disse que daria uma entrevista coletiva, só coletiva. Ou então, uma entrevista coletiva aos jornalistas, evitando colocar um termo redundante aqui. Para todos significa aí é coletiva. Se é coletiva, tem que ser para todos, não há necessidade de especificação. Uma outra situação aqui, ó, estude para ser aprovado no vestibular. Não vejo nenhum problema com esta frase, mas quero chamar a atenção para o termo vestibular. Antes dizia assim, exame vestibular. Vestibular. Vestibular vem da palavra vestíbulo, que é ali a porta de entrada de certas residências, ali um espaçozinho ali deixado, residências, também alguns edifícios. Então ali havia aquela porta de entrada ali, aquele hall, que seria chamado de vestíbulo. Daí, então, um exame vestibular, porque o candidato à faculdade estaria na porta da faculdade, à porta da faculdade para cursá-la. Então, teria que fazer antes o exame vestibular. Estava à porta ali, como o vestíbulo fica à porta de entrada do edifício. Então, o exame vestibular é para quem estava à porta da faculdade. E com o tempo foi suprimida a palavra exame, ficou só vestibular. Por isso que não há inconveniência na frase. Estude para ser aprovado no vestibular.
Tanto faz. Então, né? Exame vestibular ou vestibular. Só que já foi suprimida a palavra exame, mas se quiser dizer também não há problema. Agora aqui embaixo, nesta outra frase, um convitezinho maroto, né? Vou comer um bife a cavalo, né? Ou vamos comer um bife a cavalo, vou comer um bife a cavalo. Quem comeu um bife do jeito que está escrito aqui, deve ter passado muito mal. Por quê? Porque na língua culta só existe crase diante de palavra feminina e cavalo é palavra masculina. E aqui eu tenho a representação de um a preposição mais o a artigo feminino, mas palavra cavalo é uma palavra masculina. Então não existe a crase, crassis, né? Vem do grego crassis, que significa mistura, fusão, porque não existe o artigo aqui, bife a cavalo, basta dizer a cavalo ou escrever sem o acento grave que representa a fusão entre um a preposição e um a artigo de uma palavra feminina. Muito bem. Uma outra situação chama atenção. Ele sofreu um acidente e corre risco de vida. Risco de vida ou de morte? Tanto faz. Correu risco de vida ou correu risco de morte. Porém, a forma preferida deveria ser esta aqui, ó. Risco de morte. Porque diante da palavra risco, que significa perigo, possibilidade, sempre devemos colocar a palavra que vai causar dano, prejuízo, uma coisa nesse sentido aí. Porque nós não falamos assim, ó, ele correu o risco de viver, mas correu o risco de morrer. Então, a preferida deve ser esta, preferir esta forma a esta aqui, né? Risco de morte e não risco de vida. Porém, veja bem, ressalva o seguinte, não está errado usar risco de vida. As duas formas estão aceitas pela nossa língua, estão incluídas já no falar, né? Não há problema, só apenas uma curiosidade aqui. Se Deus quiser, até o próximo vídeo, teremos mais observações a respeito da nossa língua culta, de coisas que se falam, que se escrevem e que se ouvem por aí. Deus abençoe a todos. Até lá.